Olá, no vídeo de hoje vou esclarecer rapidamente, mas espero que bem claro, o que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, dificuldade de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, elas são transitórias, elas não são permanentes, elas são solucionadas quando são atendidas. Elas são de fatores externos à criança, ou seja, elas são reações que a criança tem por determinadas coisas que estão acontecendo em sua vida nesse momento. Por exemplo, separação dos pais, a perda de alguém que ela gostava muito, mudança de escola, mudança de professor, sentimentos que ela tem referente a algum fato ocorrido ou na família ou na escola. Então, essas são as dificuldades de aprendizagem. O que acontece? Os professores, no momento em que eles usam uma metodologia diferenciada, eles conseguem fazer com que essa criança supere. Existe também a inibição cognitiva, que causa uma dificuldade de aprendizagem, e as pessoas, os profissionais que pensam também, e acredito que todos no lado emocional, a inibição cognitiva vem pelo lado emocional, então também causa uma dificuldade de aprendizagem. Ou seja, é aquela criança que, de tanto, um dos exemplos é aquela criança que, de tanto ela ouvir que ela não sabe, que ela não aprende, que ela não consegue, ela assume aquela postura e realmente ela não consegue aprender. Bom, mas se a dificuldade de aprendizagem é transitória, quer dizer que o transtorno é permanente. O transtorno, ele já vem apresentando sinais desde antes da vida escolar, desde antes do primeiro ano, do segundo ano. Quando a criança lá na escola, na escolinha, ela já tem dificuldades motoras, ela tem dificuldade com as atividades que ela tem que fazer na escolinha, com a compreensão do que é para ser feito. Ela já apresenta esses sintomas. E quando chega na escola, aí a dificuldade aparece mesmo. E essa dificuldade não é uma simples dificuldade que vai passar daqui a pouco, é um transtorno. Então, por isso a importância dos pais estarem sempre em contato com a escola e existir essa conversa, existir essa troca de informações. Porque quando a criança não está aprendendo, o professor logo vai recorrer à família. Aconteceu alguma coisa diferente? Houve alguma mudança, algum trauma que ele tenha sofrido? Bom, se acontecer alguma coisa, o professor vai continuar mantendo a sua expectativa e vai continuar fazendo atividades que favoreçam a aprendizagem. Mas se não aconteceu nada disso, o que acontece? Ele precisa ser encaminhado, porque os transtornos são permanentes, eles são acontecem no neurodesenvolvimento, na parte neurológica, ou seja, no neurodesenvolvimento da criança, e eles precisam, sim, de acompanhamento. E os transtornos da aprendizagem, já diz aprendizagem, então eles são específicos da leitura, da escrita e da matemática. Ele não precisa ter dificuldade em todas as áreas, tanto na leitura, quanto na escrita e quanto na matemática, mas ele poderá sim apresentar em uma dessas áreas. E isso é um transtorno de aprendizagem. E entre eles nós temos a dislexia, a descalculia, a disgrafia, todas as outras dis que nós encontramos por aí. Então, transtorno de aprendizagem é uma coisa e dificuldade de aprendizagem é outra. Dificuldade é transitória, com metodologias adequadas, com as questões familiares, emocionais dele resolvida, ele consegue desenvolver as atividades acadêmicas. O transtorno não. O transtorno, ele influencia e muito, ele impede que a criança aprenda enquanto ele não for atendido. No momento em que ele estiver sendo atendido, estiver um plano, eu sempre falo em plano terapêutico, porque é isso que se faz no momento que se
tem a hipótese diagnóstica e que é confirmado o diagnóstico de transtorno, você tem um plano terapêutico para cada transtorno, a criança consegue sim desenvolver as suas habilidades e consegue avançar na sua vida acadêmica. Então, pais e professores, estão na dúvida? Conversem. Saibam o que está acontecendo. O professor precisa conhecer o seu aluno. Quando chega na escola, um pai que faz a matrícula de um filho e fala que este filho tem um problema, tem dificuldade de aprendizagem, logo tem que ser feita uma entrevista, não precisa ser só no primeiro ano. No ano em que essa criança ingressar nessa escola, os professores têm que saber, o professor que lida diretamente com a criança tem que saber que dificuldade ele tem. E essa dificuldade, se o professor trabalhar e ele não conseguir vencer, o professor tem que investigar se é transtorno. Tem que fazer o encaminhamento dessa criança, que é para que ele não perca mais tempo e evitando assim o sofrimento de todo mundo, da criança, da família e também do professor, porque o professor também se angustia, porque ensina e a criança não consegue aprender. Uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.